Olá, pessoal. Vamos a mais uma live, né? Nós temos agora 5 minutos para compartilhar. Boa noite a todos. O tema de hoje será o câncer e o adolescente. Não o adolescente e o câncer e o adolescente. Exatamente dessa forma que eu quis colocar, tá bom? Então, vamos compartilhando. Quem for chegando, por favor, compartilhe também. Eu queria colocar uma musiquinha, até fui pesquisar, mas eu fiquei com medo, sabe por quê, gente? Falaram que se eu colocasse uma música, podia ser que o Facebook tirasse todo o som da minha live por causa dos direitos autorais. Eu tinha achado uma música bem legal para colocar nesse tema, mas infelizmente não vai dar. Vamos compartilhar. Deixa eu tirar o som aqui, senão eu fico falando duas vezes a mesma coisa. Pronto. Quase eu nunca faço live à noite, né? Então, é uma novidade, eu tive que colocar uma iluminação extra para poder fazer. Vocês sabem, assim, que eu não consigo falar e compartilhar ao mesmo tempo, né? Eu até sou multifunção, mas não para isso, porque eu tenho certa dificuldade em compartilhar, na verdade. Tá tudo certinho, gente? Tá, Gi? A Gi falou ali, boa noite, 5 minutos, please. Sim, senhora. Então, vamos compartilhando, quem for chegando. Quem tem filho adolescente, que tenha câncer, que conviva com alguém que tenha câncer, ou seja cuidador de alguém que tenha câncer, ou não. O adolescente que nunca teve um envolvimento com alguém que tenha câncer, um dia terá. Então, será benéfico para todos os pais e adolescentes verem essa live. Regiane, vamos compartilhando. Maria Talhares, minha amiga querida. Maria, amanhã tem uma live bem importante, às 13h30, tá bom? Não é às 13h30, é às 15 horas. Bem importante para o nosso grupo, tá? Para o nosso grupo de mães. Aí, tenta compartilhar. Vai ser às 15 horas no Conexão. Por enquanto, você compartilha essa. Muito bem compartilhadinho aí, gente. O Jobson. Oi, Jobson. Oi, Jobson escondidinho ali. Oi, Neide. Neide, compartilha aí para nós. Então, daqui a pouco vocês vão ver ali. Não, vou colocar já. Que desapareceu.
Porque desapareceu, socorro. Ué? Ah, tá. Agora apareceu ali. Eu tô bloqueando aqui, eu tô na outra página. Então, vou compartilhar também com a doutora Gabriela, do Promedula, porque hoje eu vou colocar ali a propagandinha do Promedula. Lembrando vocês de fazerem doação de medula óssea, se inscreverem. Se tem que ir no hemocentro, fazer um exame, e aí vocês se tornam doadores de medula óssea. Se alguém compatível precisar da sua medula, você será chamado. A doação de medula, ela não é indolor, mas é uma dor muito discreta, é um incômodo, tá? A medula não é retirada da sua coluna, tá? Muita gente tem medo de se inscrever como doador de medula, de ser um doador de medula óssea, porque pensa que vai doer. E pensa que vai tirar da coluna. E não é da coluna que tira, não, viu, gente? É da bacia. Pronto. 5 minutinhos. Deu? Vamos começar, gente? Então, olha o Guto também. Oi, Guto, tudo bem, amigo? Tá o Guto e o Jobson, casal 20. 20 não, porque vocês já estão bem mais do que 20, né, minha gente? Vocês já estão bem. Então já não é 20. Acho que juntando os dois já tá bem uns 70. Vamos lá, então. Deixa eu fechar aqui e vamos começar a nossa live, tá bom? Então, eu quero falar com vocês hoje sobre o câncer e o adolescente, tá bom? Então, deixa eu colocar aqui primeiro, trocar aqui, porque daí eu consigo usar o mouse nesse computador da Camila. Quer ver? Eu tenho que chamar a Camila já. Tá? Camila! Porque eu tô colocando aqui e ele não fez aquele barulhinho, sabe? Agora ele fez. Agora ele vai funcionar. Ah, muito bem. Então, vamos lá. Deixa eu fechar o WhatsApp, senão daqui a pouco ele começa a fazer barulhinho. Tá bom. Vamos lá, então. O câncer infanto-juvenil, ou seja, o câncer que acomete as crianças e os adolescentes, ele já representa 3% dos casos de câncer no Brasil. Olha que grave isso, gente. Então, até um tempo atrás, a gente considerava que câncer era uma doença de idosos. Hoje, 3% dos casos de câncer acometem crianças e adolescentes. E tem o pior, o câncer já representa a primeira causa de morte, sendo 8% do total, de mortes entre 10 a 19 anos por doenças, tá? Então, a gente tira lá, ou quando morre gente em desastre, quando morre em tiroteio, em acidente de carro, tá bom? O que está colocando aqui é por doenças. Então, é um número muito grande de crianças e adolescentes acometidas por câncer, tá? Embora esse 8% seja assustador, o índice de cura de câncer na infância e na adolescência é maravilhoso, é muito bom, tá? Então, a gente não está aqui querendo assustar ninguém. Nós estamos passando a informação e nós vamos agora entender como o câncer afeta a adolescência, tá bom? Então, nós vamos trabalhar a adolescência. O câncer infanto-juvenil, ele geralmente afeta as células do sistema sanguíneo, ou seja, as leucemias são mais comuns, tá bom? Mas também tem nos tecidos de sustentação. Quais são os tecidos de sustentação? Os músculos, os nervos, os ossos, tá? Então, os linfomas, os sarcomas ósseos e as leucemias são os principais. Os neuroblastomas também, tá? Esses são os cânceres mais comuns de acontecerem na adolescência. Mas o adolescente, ele pode estar envolvido na história do câncer de 3 formas diferentes, tá? De 3 maneiras. Quais são essas maneiras? Quando ele mesmo protagoniza
protagoniza não, Josélia. Protagoniza a doença. Ou seja, quando ele tem o câncer. Quando ele se torna o cuidador de alguma pessoa que tem câncer. E quando ele convive com alguém importante no contexto dele, sofrendo com o mesmo. Pode ser um familiar, pode ser um amigo, pode ser um namorado, a namorada, o vizinho, a professora. Então, ele está convivendo com alguém que no contexto, na vidinha dele, é importante, tá bom? Mas, dessas 3 formas, o desafio se torna grande. Tá tudo bem, não tá travado, não tô com uma impressão de que tá travado? Não tá travado, tá tudo bem, gente? Alguém fala aí, alguém dá um ok aí, diz que tá tudo bem. Porque a impressão que eu tenho é que tá travada. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem, tá tudo bem. Deixa eu ver, eu vou abrir a página no outro lugar para ver se tá dando. Se tá rodando. Eu estou ali. Não, tá certo. Não tá travado nada, Josélia. Pode continuar. Tá, então tá. Então, dessas 3 formas, é um grande desafio na vida do adolescente o câncer, tá? Então, vamos primeiro tentar entender o que é adolescência. Na adolescência, o indivíduo, né, o ser, ele está no momento de modulação do caráter. Então, o caráter foi formado até lá aos 5, 6, 7 anos de idade, e agora ele precisa modular esse caráter para que ele consiga, num contexto de vida, né, futura, ele ter sucessos, ele ter eficácia na vivência dele, tá? Então, a adolescência deveria ser o momento da modulação do caráter, da quebra de laços de afetividade. O que são laços de afetividade? Nós vamos ver isso, tá? Então, o adolescente ele precisa quebrar os laços de afetividade para formar novos laços. Esses novos laços serão feitos fora da família. E ele precisa passar por isso para ter a saúde mental, emocional, tá? Então, ele precisa agora quebrar laços que foram feitos desde quando ele era bebezinho. Isso um adolescente comum que não está convivendo com câncer, não tem nenhum problema, é uma adolescência comum, tá? Então, a adolescência normal, ele é um momento de planejar e construir, entendeu? Então, eles vão planejar e construir o futuro. Mas a angústia de ter essa fase roubada gera conflito fora do contexto da adolescência. Então, é uma coisa que deixa de ser natural. Olha que complicado isso. Então, lidar com a desordem do corpo, da mente e dos hormônios, para o adolescente já é uma coisa muito complexa. E aí, ele precisa negar todos esses apelos que a vida faz para ele, de corpo, mente, hormônios, porque nessa fase da vida dele, que era para ele resolver isso, ele está vivendo uma outra realidade, uma outra rotina. E isso pode ser desastroso pro emocional do adolescente, tá bom? Então, não é fácil para o adolescente viver o câncer. Mas vamos entender primeiro essa fase. Pelo menos vamos tentar entender que bicho é esse o adolescente, tá bom? A afetividade é o que permite ao ser humano demonstrar os seus sentimentos, emoções, a seres e objetos, tá? Então, isso chama afetividade. Esse laço que a gente tem, que permite que a gente demonstre aquilo que a gente está sentindo, de bom ou de ruim, para outra pessoa ou para um objeto. Laços de afetividade, importante entender isso. A saúde mental depende da relação que a pessoa tem com a afetividade, tá bom? Então, se ela vai ter laços concretos de afetividades, na espessura certa, emaranhados da forma correta na sua mente, ela vai ter saúde mental. Se ela tiver problemas com a afetividade, ela vai ter problemas com a sua saúde mental, tá? Os laços de afetividade, eles começam bem cedo, tá? Lá nos primeiros momentos de gestação.
Então, os nossos primeiros laços de afetividade são com o comportamento da mãe, com as emoções da mãe, com o bater do coração da mãe, com o pulsar do barulho do sangue, né? Tudo isso vai formando os laços de afetividade, tá? Então, os nossos primeiros laços de afetividade sempre são com as mães. Laços bons ou laços ruins, mas são com elas, com aquela que nos gerou, com a mãe biológica, tá bom? Como resultado de tudo isso, vai acontecer no adulto o seu caráter, a sua personalidade, tudo que ele é, tá? Então, como ele é de humor ou de estado de ânimo? Ele é uma pessoa bem-humorada, ele é uma pessoa feliz, ele é uma pessoa deprimida, ele é uma pessoa retraída, ele é uma pessoa expansiva. Vai depender disso das suas afetividades, tá? Da sua vivência afetiva, de como ele desenvolveu tudo isso. As emoções também, como ele se comporta. Por exemplo, se ele tem medo, se ele tem temor, se ele tem medo de altura, por exemplo, é relacionado com a sua afetividade. Entendeu? Então, com o seu sistema de crença. Lembra lá da live passada sobre detox, que a gente falou sobre sistema de crenças? Então, de acordo com o sistema de crença, ele vai colocar como ele revela, né? Como ele responde às emoções, os sentimentos. O afeto, com a forma da palavra que a gente conhece, que é afeto de você sentir por alguém uma simpatia, um amor, né? Uma paixão. Então, tudo isso vai vir de acordo com as nossas afetividades, com as nossas vivências afetivas durante todo o nosso desenvolver até a adolescência, que vai formar esses laços com a família, com os amigos, com a escola, tá bom? Então, nós vamos formando um banco de dados que nos estimula a sermos de determinada forma. Tudo isso é uma introdução, tá, gente? Então, tá assim meio batidão, porque é uma introdução, a gente não chegou no assunto ainda. Só estou introduzindo o assunto. Então, nós vamos formando um banco de dados que nos estimula a sermos de determinada forma. Isso é formado de acordo com a nossa afetividade. Por quê? Não é só pela vivência, porque eu posso fazer de uma coisa legal uma experiência ruim. Lembra que eu contei para vocês na live passada sobre a experiência da chupeta, que estava com uma aranha e eu assustei o Guilherme, meu filho, e hoje ele é um biólogo, mas ele tem medo de aranha. Então, por quê? Porque eu coloquei no sistema de crença dele, pela vivência que eu dei para ele de que a aranha é perigosa, né? E a maioria das aranhas, na verdade, não são perigosas. Mas foi isso que eu fiz, colocando um sistema de crença nele, tá bom? Então, desde o ventre, nós vamos criando os laços afetivos. Laços afetivos que podem ser bons ou podem ser ruins. Com pessoas e situações que nos impulsionam a tomar decisões e escolher caminhos, bem como nos afetar emocionalmente. Então, é através dos nossos laços de afetividade que nós tomamos todas as nossas decisões na vida. Entendeu? O mesmo fato que estimula alguém a se sentir bem pode trazer sentimentos ruins a outra. Vai depender da ligação afetiva com o fato. O sistema de crença, como eu falei agora há pouco. Tá ficando bem claro isso, gente? Então, quando tudo está normal, né? Nós temos na adolescência conquistas, rebeldias, briga, frieza, emoções, laços que se tornam mais fracos, o ninho vazio, a solidão. Amor, o amor nunca acaba, gente. O amor não acaba, o amor é infinito e não se mede, tá? Mas todas essas situações são normais na adolescência, e vocês já vão entender por quê. Por que que essa pessoinha que era tão boazinha, que era uma pessoa tão legal, que era um chuchuzinho, um docinho, né? O teu pudinzinho lá no berço se tornou essa pessoa que hoje você olha e desconhece. Por que que isso acontece? Você vai entender, tá? Os laços que são formados com a convivência, eles vão se tornando muito fortes, tá? Então, eu quero que vocês pensem assim, uma espiral, tá? E cada experiência, cada vivência, cada emoção, cada fato, cada ato, cada acontecimento forma um aspiral. E aqui, no centro do aspiral, no centrinho do aspiral, está o teu adolescente e você, a família, tá?
E essa espiral vai crescendo de uma forma, vai crescendo de uma forma, vai crescendo de uma forma que vai prendendo vocês lá dentro. Então, vocês ficam presos nessa espiral de afetividade. E a criança, ela não entende mais qual é a sua personalidade, a sua afetividade, as suas emoções, as suas... Quem é ela? Quem é ela na realidade que não é você? Entendeu? A coisa fica muito misturada, porque a gente vai ensinando os filhos, ensinando, e eles ficam lá dentro do espiral e eles se tornam praticamente a gente. Estamos no centro. Relacionamento protegido pelo espiral de afetividade. Então, nós ficamos lá presos com o nosso filho, né? Com o nosso adolescente. São laços de proteção, de compreensão, de segurança, mas todos esses laços, toda essa espiral, ela passa a ser uma ameaça à independência do filho. Porque o filho precisa ir embora, ele precisa crescer, ele precisa ir para a faculdade, ele precisa casar. E se ele está tão preso nessa espiral de afetividade com você, essa saída vai ser muito angustiante, tanto para ele quanto para você. Então, o que a natureza fez? O que Deus fez? Os hormônios, né? E chega na adolescência, eles viram o bicho, porque eles precisam se libertar dessa espiral. Então, eles vão quebrando os laços de afetividade que eles formaram. Então, cada briguinha, cada discórdia, cada desentendimento, cada teima, cada vez que eles querem fazer algo que você não concorda, eles estão quebrando os laços de afetividade para que a partida deles para a vida adulta não se torne dolorosa nem para eles e nem para você. Tá? Então, isso é uma adolescência normal. Nós ainda não chegamos no adolescente e o câncer. Tá? Embora o adolescente entende, consciente ou inconscientemente, que essa dependência afetiva é boa, ele gosta disso, ele quer se sentir amado, ele quer se sentir protegido, ele quer que você fale para ele, não, você não vai nessa festa porque é perigoso, você não vai andar de moto sem capacete, você não vai jogar futebol hoje porque está chovendo. Ele quer isso, ele gosta disso, ele entende isso. Mas ele precisa seguir os próprios caminhos dele, livre da liderança dos pais. Então, por isso, de toda rebeldia, de toda teimosia. É uma coisa que Deus fez, tá? Olha, agora, o adolescente que está me escutando aí, ele vai se aproveitar disso. Deus fez para que seja quebrado os laços de afetividade que aprisionam o pai, a mãe e o filho nesse espiral de que ninguém mais sabe quem é quem, tá? Então, eles precisam procurar o caminho deles. Olha lá, minha adolescente, que linda. Quando a família consegue deixar o adolescente buscar a sua identidade, quando a liberação é feita com harmonia, quando as decisões são respeitadas, isso acontece de uma forma mais tranquila, tá? Os novos rumos vêm de uma forma mais suave, tá? Então, quando você entende, agora que você está entendendo o que acontece, por que eles viram essas coisinhas, então vai ficar mais fácil para você entender o teu adolescente e deixar ele quebrar os laços de afetividade de uma forma mais tranquila, tá? Mesmo quando a coisa não acontece de forma tranquila, né? Quando o adolescente precisa se rebelar para se libertar dos laços, no final acaba dando tudo bem. Então, dá um monte de nheque-nheque, de ziquezira, de briga, mas a fase adulta chega e tudo fica bem, beleza, né? Sem problema nenhum. Mas, quando esse ciclo já tumultuado por natureza precisa ser inserido no contexto de uma doença tão assustadora como o câncer, aí nós vamos entrar no pepino. Então, aí começou o problema não natural, não usual, que não são todas as famílias que vivem, não são todos os adolescentes que vivem isso. Então, nós vamos começar a entender, nesse contexto tão tumultuado já da vida adolescente, o que o câncer faz, o que o câncer traz, tá? Então, por mais otimista que o adolescente seja, por mais que pareça que ele está tirando a situação de letra, não tem como não ter medo da morte. Em qualquer fase da vida da gente, se
a gente tem medo da morte. Nem que seja lá uma pontinha assim, já criei os filhos, já vi os netos, tá tudo bem. Mesmo assim, se tem medo da morte, imagine na adolescência. E por que na adolescência esse medo é maximizado, esse medo é muito mais angustiante do que em qualquer outra fase da vida, tá? Eu vou falar para vocês por quê. O adolescente, ele chega ao ponto de entender certinho o que é a morte. Porque ele começa a ter pensamentos formais, tá? Então, ele começa a ter pensamentos de qual ele tem convicção e certeza, tá? Porque até então, ele tinha teorias, né? Ele tinha aquilo que falavam para ele. E agora não, agora ele tem o seu próprio pensamento, o seu próprio sistema de decodificar as informações e fazer um sistema de crença, tá? Então mudou. Ele está agora na fase penso, logo existo, tá? Então ele tem essa consciência de que as teorias dele podem ser verdadeiras, tá? Então levantar hipóteses e montar teorias sobre o que acontece depois da morte são uma coisa muito certa no adolescente, tá? Alguns vão se dizer ateus, outros vão querer mudar de religião, outros vão montar a sua própria religião, mas todos eles vão ter uma teoria do que acontece depois da morte, tá? Todos eles. Até então, a criança não tinha essa teoria. O que você falasse para ela, ela aceitava. Ah, quando a gente morre, a gente vai para um lindo jardim. Beleza. Papai Noel existe. Beleza. Né? Jesus morreu na cruz para nos salvar e por isso nós vamos para o céu. Beleza. Krishna é um Deus. Beleza. Tudo que você falar para a criança, ela vai aceitar. Mas o adolescente não. O adolescente, ele vai já fazer os seus planos lógicos e vai descobrir que ele é um ser metafísico. Ou não vai aceitar que ele é um ser metafísico. Mas ele vai ter convicções que antes ele não tinha. Então, não dá para chegar e dizer qualquer coisa para o adolescente achando que ele vai aceitar aquilo. Ai, vamos orar que Deus vai fazer o melhor para nós. Entrega a tua vida na mão de Deus que ele sabe que é melhor. Para o adolescente isso não cola. Ele vai teorizar, ele vai pensar, ele vai questionar, ele vai colocar tudo dentro de uma teoria. Como que eu vou colocar? Dentro das suas hipóteses lógicas, tá? Então, lá pelos 5 anos de idade, mais ou menos, a criança começa a entender o que é a morte. Até então, o que acontece? A criança está brincando e o bonequinho cai. E ela fala, morreu. E ela deixa lá, morreu o bonequinho. Daqui 2 minutos, ela quer brincar com o bonequinho de novo, ela vai lá e ressuscita, na imaginação dela, o bonequinho que tinha morrido. Então, a criança ela não tem muito consciência de como funciona. Morrer, acabou, não tem corpo, não dá para ressuscitar, tá? Aí, lá pelos 5 anos, ela entende isso. Eu estou falando de idade emocional, tá? Isso pode acontecer antes, pode acontecer depois. Então, não é uma idade cronológica, é uma idade emocional. Lá, mais ou menos por esses 5 anos de idade emocional, ela vai tomar essa consciência. E ela percebe, então, que alguns morrem. Então, o cachorro da vizinha morreu. O vô do meu coleguinha da escola morreu. O meu peixinho do aquário morreu. Meu pai morreu. Então, ela toma uma consciência de que algumas pessoas morrem. Alguns morrem. O adolescente, ele entra daí com a certeza de que todos vão morrer. Todos morrem. Entendeu a diferença? E o adolescente, ele já consegue entender que morreu, não volta. Morreu, não vai lá acontecer um milagre e aquele corpo vai voltar à vida, tá? Embora alguns adorem histórias de zumbi. Mas aí é outra história, tá bom? Então, embora eles tenham, mas assim, ó, eles têm essa consciência de que todos morrem, mas isso é uma realidade muito distante para a personalidade deles. Então, todos morrem. Eu também vou morrer, mas eu vou morrer bem velhinho. Vai demorar para eu morrer. Entendeu? Então, é isso que o adolescente pensa. Então, quando acontece de ele estar numa situação
que questiona essa indestrutibilidade dele, entra um conflito muito grande. O câncer, ele tem um significado enorme nisso. Por quê? Todo mundo, o adolescente também, conhece ou sabe de alguém que morreu de câncer. Então, mesmo que a gente saiba que a probabilidade de cura na adolescência é muito grande, que o adolescente é muito forte, que vai responder bem aos tratamentos e e bababá, e bababá, ainda assim, o câncer traz aquela consciência de que o adolescente não é indestrutível. Tá? E isso não estava no contexto dele, isso não estava na história dele, isso não estava no comum, no normal. O comum, o normal do adolescente é ele se achar o fortão, o indestrutível. Que ele vai escalar a montanha que nem oxigênio tem lá em cima e ele não vai morrer. Que ele vai andar a 180 km por hora no carro e que ele não vai bater. Isso não é a irresponsabilidade, entenderam? Isso é parte da personalidade do adolescente de se achar indestrutível. E aí acontece dele se deparar com uma doença que já mostrou para ele, pela experiência, que destrói, que mata. E isso mostra para ele que ele não é indestrutível. Isso gera uma angústia enorme, gente. Isso aí é muito, muito, muito ruim para o desenvolvimento do adolescente. Porque vai contra a natureza, vai contra aquilo que é natural, normal. Tá bom? O adolescente é mais vulnerável à ideia da morte do que a criança de outros períodos, quando ela é um fato a se considerar, aquilo que eu falei. A criança não tinha muita noção de que todos morrem e de que o corpo se destrói e que não volta à vida. O adolescente já tem. Então, se isso acontece aos 3 anos, aos 2 anos, aos 9 anos, aos 12 anos, são diferentes. Entenderam? Então, porque a consciência de vida e de morte, de que o corpo é destrutível, é diferente para o adolescente. Estou querendo inventar umas palavras. Imagina, gente, como isso gera insegurança no ser, né? Como que essa criatura não vai se sentir insegura numa fase de que era para ela se sentir o bambambam, o fortão, o indestrutível, o imortal, ela se deparar com uma doença tão grave quanto o câncer, tá? Então, a palavra câncer em si já explica um conceito de sofrimento sem esperança, de perda do futuro ou de pelo menos de atraso do futuro. Então, eu estou com câncer, então eu vou ter que fazer quimioterapia, radioterapia, transplante, então eu não vou poder estudar esse ano, eu vou me atrasar. Eu ia fazer o Enem esse ano, e agora eu não vou poder fazer. Eu ia fazer o vestibular esse ano, e agora eu não vou poder fazer. Eu ia fazer um cursinho preparatório, eu ia para um acampamento, eu ia fazer intercâmbio. Entendeu? Como isso tudo é um atraso para o adolescente, é uma angústia, é uma frustração para o adolescente, essa paralisação da vida dele em função do tratamento do câncer, da doença, tá? No caso do adolescente, o estresse que um diagnóstico de câncer traz com todas as suas implicações, produz muito estresse, muita angústia. E isso é quase insuportável, gente. É muito grave. Eu recebo pacientes que em angústias enormes, né? Eu tenho um paciente de 15 anos que ele falou para mim que ele sonha todas as noites que ele está pulando de um penhasco, porque ele dorme pensando nisso. Então, ele está numa angústia muito grande, a gente está trabalhando isso, ele está tomando ocitocina, a gente está trabalhando, está melhorando, né? Mas a angústia dele é de fim, de fim. E ele diz que ele sonha que ele vai caindo, 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 e ele nunca chega no fim. Ele, na cabeça dele, ele sonha a noite inteira que ele está caindo, ele só cai a noite inteira. Na verdade, esse sonho deve durar segundos, mas como o tempo no nosso sonho ele é mais relativo do que na realidade, é essa a impressão que o Lucas tem.
isso, às vezes, se estende também para a família, tá? Qual mãe que aceita que o filho esteja com câncer, né? Então, eu tenho um outro paciente que a mãe, primeiro me passou uma mensagem, me contando a história, me contando como é que ela, que estava o filho, mas que ela ainda não queria tratamento, porque ela ainda não tinha conseguido aceitar. Então, ela demorou mais uns 15 dias para me procurar. Hoje ele está em tratamento, ele está bem, super bem, mas ela não conseguia fazer cair a ficha, entendeu? Porque torna uma coisa assim, como assim, meu filho com câncer? Não tem lógica uma coisa. Se fosse eu, fosse meu marido, minha mãe, meu pai, mas como assim meu filho? É um negócio que não dá para aceitar, gente, tá? Então, essa angústia acaba alcançando tanto o adolescente quanto o pai e a mãe, tá? E isso pode formar uma espiral de afetividade mais sufocante. Em vez de quebrar os laços, lembra que era a hora de quebrar os laços? A família acaba se juntando mais nessa afetividade e acaba sufocando mais ainda o filho, o indivíduozinho ali que estava numa outra fase da vida e de repente vai precisar ficar de novo ali preso com a afetividade familiar, tá? Começou a complicar emocionalmente, né? Aí vem os principais erros, tá? Os erros das famílias, que é o futuro fica em segundo plano. Então, o importante é agora o seu tratamento, então você não precisa estudar, tá? Você não precisa ir para a escola, você não precisa ser educado, você não precisa obedecer a mãe e o pai, você não precisa mais colocar o seu sapato na lavanderia, tá? O importante é o agora, a sobrevivência, o conforto, as vontades. E aí começa um grande erro. Porque você acredita, você tem fé, você tem certeza que o teu filho vai sobreviver? Então por que você não está mais preparando ele para o futuro? Por que agora ele virou reizinho? Por que agora ele pode tudo? E qual que é a consequência desse pode tudo, de que o importante é só o agora, a sobrevivência, o conforto e as vontades, traz na cabeça do adolescente que está doente? Será que ele leva isso numa boa? Poxa, agora eu estou na vantagem, agora eu vou me dar bem, agora eu vou fazer só o que eu quero? Ou ele vai ficar completamente inseguro com todos esses acontecimentos, tá? Nesse momento, seria a hora de ajustamento à maturação física sexual. Então, na hora que eles deveriam se sentir amadurecendo, crescendo, começando a ter vontades, né? Então, esse momento, a doença já atrapalha, né? A doença já faz com que se sinta fraco, não tenha mais vontade de se maquiar, de colocar uma roupa legal, de colocar o boné para trás para as meninas olharem melhor o nariz, né? Todas essas coisas que Freud explica, né? Acabam ficando meio desanimados porque está doente, né? Então, isso já é diminuído, já é deixado de lado pelo próprio adolescente, às vezes, por causa da fraqueza que a doença causa, tá? Era a fase dele ter uma aprendizagem para manipular relações emocionais e socioafetivas. Então, ele precisava, nessa fase da adolescência, saber ser educado, saber ser gentil, saber chegar numa menina, chegar num menino. Então, toda essa relação de aprendizagem de manipular uma relação emocional, ela deveria ser feita agora. Mas se o adolescente, por estar doente, ele é poupado de tudo isso, né? Então, ele fica prejudicado. Ele já vai se sentir inferiorizado, né? Ele já vai se sentir não tão competitivo, porque ele vai estar careca, ele vai estar pálido, ele vai estar magro. Aí, se a família não colaborar, não dando oportunidade para que ele aprenda que as relações emocionais e socioafetivas precisam ser trabalhadas, então fica mais complexo, tá? Tem um livro que, inclusive, eu ia trazer ele para sortear, que é um livro sobre a vida de dois adolescentes que estão num hospital de cuidados paliativos,
eu vou sortear ele de qualquer forma, tá? Então, nesse livro, o pai da menina, né? Eles estão lá e eles querem namorar, né? O menino que está lá nos cuidados paliativos e a menina. E eles querem namorar, eles são pacientes terminais. E acontece que o pai dela vira uma fera, porque não quer de jeito nenhum que ela tenha um relacionamento. Então, a família, naquele caso, já estava atrapalhando, né? Porque ela tinha que ter essas emoções. Esse livro é de muito bom gosto, sabe? Porque ele conta uma história muito triste, mas de uma forma muito suave, vista pelos olhos do adolescente. Agora, eu não lembro o nome do livro. Vou bater no César que eu pedi, traga o livro para mim do consultório que eu vou sortear na live. E acabou que ele esqueceu e eu esqueci também. Tá? Então, esse livro é bem interessante. Depois eu vou colocar aqui o nome dele. Se alguém lembrar, coloca aí para nós. E aí eu vou, na próxima live, eu prometo para vocês que eu sorteio, tá bom? Ele nessa fase é para obter a independência econômica e emocional. Dá para fazer isso? Estando doente? Dá para ir trabalhar? Dá para terminar a faculdade? Dá para fazer a faculdade, começar a faculdade? Né? Não dá, gente. Então, fica prejudicado. Tá? Ele não consegue também planejar o futuro educacional, profissional que você vai ser quando você crescer. E ele pensa, será que eu vou crescer? O que eu vou fazer? Não sei, agora não sei mais de nada, agora eu quero me cuidar, quero me tratar. E se a família não incentivar ele no futuro, para que ele pense no futuro, para que ele se esforce para fazer o futuro dele, aí fica muito mais inseguro, muito mais ruim para ele isso, tá? Mas se entende que agora é hora de sobreviver e só isso, fica tudo muito angustiante, tá? E como que o adolescente vai ver isso? Tá? Ele vai ver como se você, pai, como se você, mãe, não visse futuro para ele. Então não adianta você falar para ele assim, ó, você vai sarar, você vai ficar bem, você vai viver, você vai ficar velhinho com 80 anos, se seus atos, teu modo de agir com ele não está condizente com isso, tá? Então, o adolescente, se você deixar ele reinar porque ele está doente, se ele for o reizinho, ele vai se sentir muito inseguro. Por quê? Minha mãe não quer mais me educar, meu pai não quer mais me educar, meu pai não se preocupa se eu estudo, minha mãe não se preocupa se eu vou ter uma profissão, então eu acho que eles acham que eu não vou sobreviver. Entenderam? Então, o adolescente precisa ser cobrado mesmo quando ele está doente. Ele precisa continuar com as suas obrigações dentro, claro, das suas limitações. Você não vai pegar um adolescente que está com a imunidade super baixa e mandar ele para a escola, é óbvio, né? Mas você vai dar outras oportunidades para ele, tá? O seu adolescente precisa sentir que você sabe que ele vai ter um futuro e que você não está vivendo só o hoje dele, tá? Então, isso é bem importante. Esse é o conselho magno dessa live. Tá? Seu adolescente precisa sentir que você sabe que ele vai ter um futuro e que você não está vivendo só o hoje dele, tá? Porque se ele achar que você não se importa com o futuro, ele vai achar que ele não tem um futuro, tá? E assim, tem que tomar muito cuidado, gente, porque o adolescente, nem sempre é o comportamento dele que diz o que ele está realmente sentindo. Tá? Então, tem o adolescente que parece que está tudo bem, que está na festa, que não está nem aí. Tem o adolescente que se retrai, tem o adolescente que se rebela, tem o adolescente que não quer o tratamento, né? O que a gente precisa fazer? A gente precisa entender realmente o que está acontecendo. Não adianta querer pelo comportamento dele saber, não, tá tudo bem porque o fulano está se comportando maravilhosamente, ele se dá bem com todos os médicos, enfermeiras, conversa com a terapeuta, tá tudo legal com ele. Será? Adolescente é um ser desconhecido, até para ele, imagine para gente. Então, precisa dialogar, questionar, indagar e transmitir confiança. O adolescente tem que se sentir seguro, ele tem que saber que você acredita que tudo vai dar certo de verdade, que você está lutando para isso, tá? A tristeza e o medo são comuns, tá? Então, o adolescente vai ter medo, o adolescente vai ter tristeza, mas se tudo isso virar uma depressão, você sentir que você está
vendo ali uma depressão, atrapalha até o tratamento. Tá? Então tem que ficar atento, tem que ficar de olho se o adolescente está só com medo e triste ou ele está num quadro de depressão. A depressão causada pela angústia da doença, ela pode vir antes, durante o diagnóstico. Então, já o adolescente ele já se retrai, ele já fica com medo, ele já não quer mais lutar, porque ele está apavorado, ele já está na angústia durante os exames. Durante o tratamento, ele pode desenvolver um quadro de depressão e ele pode desenvolver também a depressão depois. Eu estou com um paciente agora que está remido, notou que a maioria dos meus pacientes são meninos, né? Ele está remido e ele agora desenvolveu um quadro de anorexia. É uma anorexia seletiva, ou seja, ele determinou que ele vai comer só um tipo de alimento e ele vomita toda vez que ele come outro alimento. Tá tudo bem, não tem mais o câncer, tá? E o que está acontecendo? Pós-traumático, tá? Então agora ele está desenvolveu um quadro de depressão, tá bom? Então tem que cuidar antes, durante e depois. Você ainda é responsável pelo teu adolescente como pai e mãe. Independente da idade que ele tem. Se ele tiver 17, 18, ele já era independente, ele já trabalhava, ele já até morava com alguém. Mas ele continua sendo o seu filho, o seu adolescente. Você é responsável antes, durante e depois, tá? Tá. Se precisa de ajuda profissional, sim, sempre. Quem consegue, na adolescência, administrar uma doença como câncer? Sozinho? Consegue, gente. Então, precisa de ajuda profissional, sim. Até se você não tem como ter um acompanhamento presencial para o teu adolescente, tem muitos terapeutas, eu inclusive, que atendem via Skype, conversa com o adolescente, dá uma estrutura de terapia, mesmo sendo pela internet, por videochamada, tá bom? Então, me coloco aqui à disposição se alguém precisar desse tipo de ajuda. Seja o adolescente, seja a mãe, o pai ou alguém envolvido com ele, a gente trabalha aí na parte de psicanálise há bastante tempo em videochamada também, tá bom? Tá. E quando o caso não é com o adolescente, né? Quando o caso é com alguém que ele tem que cuidar. Então, a mãe fica com câncer. O pai tem que trabalhar. Quem cuida? O adolescente. Isso também traz um conflito muito grande para ele. Por quê? Porque ele está numa fase que tinha que ser dele. Era uma fase que ele tinha que resolver os problemas dele, os conflitos dele, as angústias dele. E ele tem que deixar isso de lado para trabalhar em pró de alguém. Entenderam? Então, ele vai ter o quê? Ele vai ter medo, ele vai ficar confuso, ele vai se sentir numa inversão de papéis, ele vai cuidar, ele vai ser o pai, a mãe e não mais o filho. Ele vai ter quebra da sua rotina, porque ele vai ter que ir no hospital, nos exames, faltar aula, acordar cedo, acordar de madrugada para dar remédio. Então, ele vai ter a quebra de rotina, ele vai ter um amadurecimento precoce, né? Ele vai ter responsabilidades que vão fazer com que ele tenha esse amadurecimento precoce, e nem sempre o amadurecimento vindo antes é bom, é proveitoso, tá? Ele vai ter raiva, é normal, né? Porque era um momento que era dele, roubou o mundo, a natureza, o cosmos, a ocasião, roubou dele esse momento. E ele teve que fazer renúncias por causa disso. Então, ele gostava de, depois da aula, ir jogar futebol. E agora, depois da aula, ele tem que correr para casa, porque às 5h30 tem um remédio que o familiar tem que tomar. Então, essas renúncias vão se acumulando. O luto antecipado. Porque ele começa a ver, ele está ali tão perto, ele começa a ver a doença progredindo, a doença se esticando, a doença que não passa, que não sai em uma semana, 2 semanas, um mês, e ele começa a ter o sentimento de perda, de luto
antes da hora, ou mesmo que nunca vai chegar esse luto. A pessoa vai sarar, vai ficar bem, mas esse sentimento ficou muito forte com ele, tá? Aí pode gerar depressão, o sentimento de abandono. Poxa, eu tô aqui cuidando de todo mundo, ninguém cuida de mim. Minha mãe cuidava de mim, agora tem que cuidar dela, eu me sinto abandonado. Meus amigos, cadê meus amigos? Né? Nos primeiros dias aqui que eu falei que eu tinha que cuidar da minha mãe, até que a Maria, a Selma e a Patrícia vieram me ajudar. Mas agora ninguém mais aparece. Eu estou me sentindo abandonado pelos meus amigos. Né? Os laços afetivos. Oi, Eládio dizendo boa noite ali, a Priscila também. Então, esses laços de afetividade, eles voltam a se formar de uma forma inversa. Porque antes era as experiências, a afetividade, o carinho, as emoções, as vivências, os atos, os fatos que a família dava para ele, que formava o laço de afetividade, a espiral de afetividade. E agora ele está envolvendo aquele ente querido que está doente nesse laço de afetividade. Então tem uma inversão de valores. Tá? E o sentimento de impotência, porque ele quer resolver aquilo. Não, a minha mãe está com dor, eu preciso resolver isso. E ele dá o remédio da receita, e ele faz massagem, e ele dá um chazinho, e nada resolve. E então o sentimento de impotência dele, e ele se sentia tão poderoso até então, né? Como vocês viram que eu falei agora há pouco, que o sentimento de impotência machuca. Então isso tudo gera uma angústia. O adolescente cuidador, ele sofre muito mais do que um adulto cuidador. Tá? Para ele sacrificante. O estresse, o sentimento de responsabilidade com a frustração. Acaba trazendo um sentimento de culpa por problemas que ele não consegue resolver, como eu falei. Então, ele se sente culpado. Eu sou um impotente, um incapaz, porque eu não consigo tirar a dor da minha mãe. E quando eu tinha dor de ouvido, ela dava um jeito e a dor passava. E por que agora eu não consigo fazer isso com ela? Eu sou incapaz, eu sou impotente. Esse sentimento, essa constatação pode ser tanto consciente quanto inconsciente, mas vai ter as suas consequências. Oi, Karen. A Karen falando oi, boa noite. Pois eu vou ver todo mundo que está ali, tá? Reações emocionais envolvendo vergonha e situações sociais embaraçosas. Então, teve uma festinha lá na escola, isso aconteceu de verdade com um menino que cuida da mãe, viu? Teve uma festinha, era uma mostra de talentos, e ele não foi. E aí, na segunda-feira, ele chegou na escola e os meninos começaram a tirar sarro dele e dizendo que a babá da vovó não foi na festa. E ele não pôde ir realmente porque ele estava cuidando da avó. Tá? Então, ele se sentiu envergonhado por ser a babá da avó, e ele contou isso para mim de uma forma assim, extremamente sigilosa, porque ele estava com vergonha de ter tido vergonha. Olha a situação, né? Então, tem a preocupação, a ansiedade, e conservar a qualidade de vida desse adolescente cuidador é muito importante, gente. Tá? Então, ele não pode se tornar responsável pelo paciente o tempo todo. Não pode, não é saudável para ele, ele não vai aguentar. Tá? Então, se o cuidador não for cuidado, ele vai desenvolver problemas muito graves já e futuramente. Então, eu entendo que tem famílias que não têm o que fazer. Vai fazer o quê? O pai precisa trabalhar, a mãe está doente. Ou ao contrário, o pai está doente, a mãe precisa trabalhar. Então, quem vai cuidar? O adolescente. Né? É ele que vai estar mais suscetível a essa função. Então, eu entendo. Mas o cuidador precisa ser cuidado. Como que vai fazer isso? A redução do estresse pode ser encontrada no apoio emocional, social e familiar. Como? Tá? Então, vamos dar compensação. Então, ele não pode mais ir para a festa no sábado à noite, mas no domingo, que a mãe está em casa, a mãe cuida do pai e ele fica livre para sair. Tá? Ele não pode mais sair com os amigos, ir andar de bicicleta na rua, mas ele pode ganhar um celular novo que tenha não sei quantos jogos lá, que né, é necessidade no momento, porque é o emocional dele, entenderam? Então não é assim, não, mas nós estamos gastando tanto com câncer, como que nós vamos comprar uma televisão
para o Júnior agora, mas é uma necessidade, uma compensação, um pagamento, para ele entender que ele está sendo retribuído de alguma forma, tá? Então, para ele superar, para ele suportar essas perdas atuais, precisa ter compensações, tá? Construir alternativas, aproveitar as possibilidades. Então, tá, você ia fazer um cursinho, né? Você ia fazer um curso para o vestibular. Não dá para fazer o curso porque você não pode sair de casa, porque você vai ter que ficar cuidando do papai. Então, o que você vai fazer? Eu vou te dar um curso online de italiano que você tanto queria fazer. Então, enquanto o pai dorme, você vai fazer o teu curso de italiano online. Tudo isso requer dinheiro? Sim, mas usa a criatividade. Agora, no momento aqui, eu não estou pensando tanto assim na parte financeira, que às vezes eu sei que pega. Mas, de alguma forma, você consegue abrir possibilidades para o adolescente cuidador ter a sua própria vida. Tá? Então, você não pode mais ir dormir na casa da sua namorada. Mas espera aí, eu vou ligar para a mãe da sua namorada e vou falar, não, pode mandar aqui a Claudinha dormir aqui que eu cuido. Eu coloco um dormir no quarto e dormir no outro, como se precisasse ser de noite para eles fazerem alguma coisa, né? Mas fazer uma negociação com o adolescente para que ele se sinta compensado, para que ele se sinta retribuído. O adolescente no contexto familiar do paciente, tá? Outro assunto já. O adolescente, meu Deus do céu, eu vou passar do horário, a Gisele vai me pegar. Gi, tá. Mas eu não vou correr, não, tá? Vai passar uns 10 minutos, mas eu não vou correr, não. O adolescente no contexto familiar do paciente, quando ele só está ali. Então, ele não é o cuidador, ele não é o doente, e ele só está ali. Às vezes, ele está ausente emocionalmente ou aparentemente ausente emocionalmente, tá? Então, às vezes tem um aparente descaso. As crises, rebeldia, as fugas, isolamento e a delonga, né? De se envolver no contexto da família de que tenha uma pessoa doente com câncer, uma doença grave e o adolescente não está nem aí, aparentemente. Tá? Então, precisa entender que, às vezes, ele não caiu a ficha, ele não entendeu. Tá? Os laços de afetividade estão confusos, porque era hora dele destruir os laços de afetividade. Era hora dele quebrar os laços de afetividade. E estão pedindo para ele que ele faça o quê? Que ele mantenha, que ele construa. Então, a cabeça pira, gente. Entendeu? Então, às vezes ele não está entendendo muito bem o que está acontecendo. Tá. A minha irmã está com câncer, agora só cuidam dela, gostam só dela, e eu tô aqui abandonado, ninguém tá nem aí para mim. Minha mãe nem almoço fez porque foi levar ela no médico. Porque ele não está entendendo a gravidade da coisa. Tá? Ninguém conversou, ninguém explicou, ninguém colocou ele a par dos acontecimentos. Tá? E ele não está entendendo nada do que está acontecendo. Por quê? A gente às vezes pensa, não, o fulano já tem 14 anos, então ele já tem maturidade para entender isso. Mas às vezes não. Às vezes a idade emocional dele está ainda atrás, né? Então, às vezes ele é bebezão e ele não está entendendo nada do que está acontecendo. E daí ele acaba se comportando de forma inconveniente porque ele não conseguiu entender o que está acontecendo. E às vezes, gente, é negação. Tá? Então, ele não quer que aquilo aconteça, ele não quer aceitar que a irmã está doente, que é uma doença grave, e que a vida dele mudou, e que tudo mudou, e que a família mudou. Ele não quer isso, que merda! E aí ele faz o quê? Ele se revolta, ele entra em negação, tá? E aí ele continua vivendo a vida dele. Ou ele se retrai, ou ele fica bonzinho, né? E antes ele era aquele folgadão que ficava no sofá e que brigava e que quebrava as coisas e que fazia arte e que atrasava na escola e tirava notas baixas. E agora ele vira o perfeitinho. Esse adolescente está bem? Não, ele também não está bem. Então, ele precisa ser respeitado como um ser individual. E ele também, ele tem que viver a história de acordo com o que é a história, onde ele se encaixa nessa história, porque às vezes ele não se encaixa. Às vezes o paciente é o vô, ou pior,
É o vô, é o pai da madrasta. Também tem um caso assim. E ele não tem afetividade nenhuma. Ele não sente nesse contexto. Ele não se presencia nessa situação. E aí ele não colabora. E aí ele tá nem aí. Por quê? Porque ele não está inserido nessa situação. Ele não acha que é a vida dele. Tá? Então, tudo vem da palavra, tudo vem do diálogo, tudo vem da conversa. Tá bom? Então, conversar sempre, falar a verdade, trazer para si, exigir a união. Tá? Então, nós estamos num momento de crise, a família está num momento de crise, nós temos um problema sério e é momento de nós ficarmos unidos. E isso não quer dizer se prender na espiral de afetividade de novo, não. Isso é poder eu contar com você, você contar comigo e nós dois contarmos com todos os outros. Tá? Então, isso vem através do quê? Da conversa e do trazer para si. Podemos ouvir, observar, cuidar, mas nós não podemos culpabilizar, ou seja, culpar o adolescente por ele estar ausente aos acontecimentos, estar na dele. E também a gente não pode desculturalizar, ou seja, é da cultura do homem não cuidar, não ver que o pé da mãe está gelado. Então, alguém precisa falar, coloque uma meia no pé da sua mãe que ela está com frio. Porque não faz parte da cultura ali daquela família o homem perceber isso. Então, a gente precisa ajudar a coisa a acontecer. Entendeu? Temos que ouvir e olhar de forma abrangente, não de forma preconceituosa. Não é porque o adolescente está ausente da situação, não é porque ele parece que não está nem aí, que ele realmente não está nem aí. Tá? Então, precisa saber se ele realmente está bem ou se ele está fingindo que está bem. Tá? Porque daí, quando cair, a queda é grande. Tá? Então, eu tenho uma paciente que o filho chegou a bater nela. Tá? Então, ele estava passando no corredor e ela, muito fraquinha, passando do lado, e ele empurrou e falou, sai daqui, sua velha caquética. E aí, depois de algum tempo, veio o remorso, caiu a ficha, e ele estava se sentindo horrível, e ele não conseguia nem conversar com ela de remorso, e ela sofrendo, porque ele não conversava mais com ela, e ele sofrendo porque tinha tanto remorso que não conseguia chegar nela, pedir perdão e conversar, e eu tive que interferir nessa situação para poder resolver esse relacionamento. Hoje, graças a Deus, eles estão bem, quem cuida dela agora, inclusive, é ele, né? Então, a gente não pode ter preconceito, porque as pessoas agem de formas estranhas às situações, tá? Então, a gente tem que ensinar que tudo parte do respeito, tá? O respeito pelo meu sentimento, o respeito pelo sentimento do outro, pela situação minha, pela situação do outro, tá? Respeito. Procurar técnicas e ajuda profissional, né? Então, você vai ter técnicas de você trazer o teu adolescente para si, de você deixar ele mais confortável e sempre procurar ajuda profissional quando você vê que a coisa não tá legal. Se o adolescente é o paciente, sim, ele precisa de ajuda profissional emocional, um psicanalista, um psicólogo, alguém da área para poder ajudar ele, tá? A Ana Oliveira dizendo que é o caso do filho dela ali. Então, né, vamos trazer para si, conversar para poder, né, resolver as coisas. E se o adolescente ele não é o paciente, você ficar de olho para que ele tenha essa ajuda se for necessária, tá? Eu vou chamar de ajuda mesmo. Ajuda se for necessária. A adolescência é a fase da modulação do caráter. Como quer que seu filho viva isso? Então, seu filho, se ele não é o paciente, ele precisa entender o que é a vida. Então, não passa a mão na cabeça, mas também não chuta a bunda, tá? Então, você tem que ensinar o teu filho aqui ele tem que ser, tá?
Então, o que você quer que o seu filho seja, na verdade? Tá bom? Então, você precisa ensinar. E quando, né? Quando é o amor da vida dele que está com câncer, um amigo com câncer. Gente, aí a dor na mãe pega, né? Por quê? Você não precisa se sentir preconceituosa, se sentir um monstro, se sentir um horror, porque você não quer que o seu filho goste mais daquela menina que está com câncer. Por quê? Porque você quer poupá-lo de sentir essa dor. Você quer poupá-lo. E isso faz parte do sentimento de proteção de mãe. Entendeu? Então, o Ícaros, ele namorou a Duda, né? Aquele namoro de criança. Eu não sou contra essa palavra namoro, não. O que não pode é pegar, né? Se tocar, se beijar na boca, essas coisas. Mas se você brinca, se a criança brinca de dirigir, porque ela vai aprender um dia a dirigir, e ela brinca de casinha para ela aprender a cuidar dos filhos e cuidar da casa, por que ela não pode brincar de namorar? Só não pode toque, não pode beijo, essas coisas, mas falar, eu tenho um namorado, e eu não sou contra, eu acho absolutamente saudável. Então, o Ícaros, ele namorava a Duda, né? A Duda, minha paciente, remida, e eles começaram com a história de namoro, a Duda ainda não era remida, tá? E a Duda até veio na festa de aniversário dele, e ele mandava presente pra Duda, e era assim um love story, né? E aí uma amiga minha falou assim: você não tem medo que aconteça alguma coisa com a Duda e o Ícaro sofra? Eu falei, eu tenho medo que aconteça alguma coisa com a Duda, mas não é porque o Ícaro sofra, é porque eu amo a Duda. Mas não vai acontecer nada com a Duda. Aí a minha amiga falou assim: bom, também ela mora em outra cidade. Se acontecer alguma coisa, você fala que ela foi morar numa fazenda que não tem sinal de internet. Olha a ideia da mulher. Kelly, desculpa se você vê isso, mas eu quase matei a pessoa e você conhece quem é, tá bom? Então, graças a Deus, a Duda tá super bem. E eu não tinha um plano B, porque eu tinha certeza absoluta que a Duda ia sarar. Infelizmente, a dona Duda resolveu terminar com o meu filho porque diz que vai ser freira. Mas tudo bem, ele já está bem, já passou, tá? Mas então você não precisa se sentir horrível porque você tem medo desse relacionamento. Mas é uma oportunidade extraordinária para o teu filho, para a tua filha amadurecer. Por quê? Não é só o câncer. O namorado dela, o amor da vida dele, pode estar atravessando a rua, ser atropelado e morrer. E essa pessoa que está com câncer hoje e que vai sarar e vai se tornar uma pessoa melhor, porque o câncer deixa as pessoas melhores. Pode ser assim um cônjuge maravilhoso para o teu filho, para tua filha, tá? Então, você não precisa se sentir mal por ser contra, mas abra a tua mente para as possibilidades. Não ensine o teu filho a fugir no primeiro problema. Não tem aqueles homens que vão embora de casa quando descobrem que a esposa está doente? Não faça teu filho ser assim. Ensine ele a amar, proteger, cuidar, colaborar, estar presente. Isso pode ser frustrante? Isso pode trazer algum trauma para ele? Pode. Mas isso pode trazer para ele um crescimento extraordinário. Pode fazer dele uma pessoa muito forte. Pode fazer dela uma mulher muito forte. E eu quero que você lembre que proteção demais desprotege, tá? Então, deixa teu filho viver. Deixa ele escolher os caminhos dele. Deixa ele escolher quem ele vai amar. Mesmo que esse relacionamento seja triste. Mesmo que esse relacionamento traga angústia, traga dor, traga sofrimento, mas vai trazer também crescimento. Vai trazer sucesso. Vai trazer maturidade. E isso tudo faz parte da vida, tá bom? Então, né, uma coisa não tem como negar. Olha lá, minha adolescente de novo. Olhamos e não queremos ver. Eles crescem e vão tomar os seus rumos. Então, deixa teu filho escolher. Se ele quer amar, se ele quer namorar essa pessoa, se a tua filha quer ficar noiva, casar com esse menino que tem câncer, deixa.
Porque é óbvio, eles vão crescer e vão tomar os seus rumos. Não tem como a gente evitar isso. Ok? Então, ali, ó, o padre Fábio de Mello diz que é dele, né? Não sei se é mesmo, né? Porque eu peguei na internet. Mas eu acho que tá bem de acordo com a personalidade dele. Não dá pra vocês lerem muito bem ali. Deixa eu ver se eu. O amor é a capacidade de descobrir no outro o que ele ainda não viu que tem. E às vezes um namoro com uma pessoa com câncer vai mostrar os dons, a capacidade, a maturidade, a espiritualidade que o teu filho ainda nem sabe que tem. Ok? Então, foi isso aí, gente. Tá? Eu espero que tenha sido boa a live. Passei 10 minutos, desculpa aí, chefa. E até a próxima. Deus abençoe vocês. Eu sou Josélia Toledo, não falei no começo, né? Mas já estava ali a apresentação. Eu sou bioterapeuta, naturopata, psicanalista e atendo por via Skype pacientes oncológicos, tanto para tratamento naturopata, com fosfetalonamina, com suplementação, como a parte emocional como psicanalista. Meu WhatsApp é 41 99593 3223. Deus abençoe vocês. Até a próxima.